do Senhor. Amém. Aqueles que puderem podem tomar os vossos assentos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, pastor José Prado Veiga, aqui muito bem representado pelo nosso querido companheiro, pastor Renê. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Cumprimentando o nosso pastor Renê também, cumprimento a todos os meus companheiros, dirigentes que aqui estão, obreiros, a Igreja do Senhor. Dizer que eu estou feliz até aqui por tudo que o Senhor tem feito, falado através dos louvores. Eu tenho sentido a presença de Deus aqui, irmãos. E Deus colocou uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Texto sagrado, no primeiro livro da Bíblia, contido na Bíblia, o livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Enquanto você está procurando aí, porque é difícil achar esse livro, não é? Glória a Deus. Vai no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Primeiro capítulo de número 1 do livro do Gênesis. Vamos ler a partir do verso 1, que nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algumas traduções também está pairava, que não está errado. A palavra que pairava, nós encontramos ela em Êxodo também, escrito por Moisés, que é o mesmo cuidado que a águia tinha com o seu ninho, quando ela pairava sobre o ninho, tanto para proteger os ovos que ali estavam, dos seus filhotes, como também para trazer alimento após o nascimento deles. Ela tinha um cuidado todo especial, e Moisés vai ilustrar isso muito bem. O salmista também vai dizer que a galinha pairava sobre o seu ninho. É a mesma palavra usada aqui no livro do Gênesis. O Espírito estava pairando. E nesse tronco verbal do hebraico, irmão, significa que ele está em movimento. Tanto é que na tradução que nós lemos, a maioria delas diz, movia-se. Mas numa espécie de cuidado, como se fosse um cuidado com aquele ambiente a qual ele estava. A Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma. A terra estava o quê, irmãos? Sem forma. E também vazia. O ambiente ali era de caos. O ambiente era um ambiente sem perspectiva. Porque o próprio texto emana-nos a informação de que o caos estava instaurado porque não havia forma e estava vazia. Mas o Espírito que está em letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, que é Deus, tanto quanto Deus é Deus, tanto quanto Jesus é Deus, ele não está pairando ali, respectivamente à toa, não. Ele está ali por um processo de criação que Deus está ordenando e realizando para que aconteça. E ele está trazendo forma a tudo que não tem forma. Por isso que a tradução que nós lemos diz, movia-se. Porque o Espírito está trazendo daquilo que não é nada, o tudo. E só Deus tem esse poder. O livro do Gênesis é um dos livros que vai nos apresentar também a Trindade, assim como Mateus, capítulo de número 1, 2 em diante. O livro também de João vai nos falar sobre isso, do Evangelho de Jesus, escrito por João. Quando a Trindade ela aparece ali nas margens do Rio Jordão, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, o Filho de Deus sendo batizado por João Batista,
e Deus gritando do céu, ou emanando do céu o seu brado, dizendo: aí está o meu filho amado a quem eu me comprazo. E o livro do Gênesis vai nos relatar também a Trindade, vai nos dizer sobre a Trindade. A primeira informação da Trindade nós temos aqui. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí aparece o Espírito, pairando, movendo-se sobre a face das águas. João, no capítulo de número 1, vai dizer que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus lá no princípio. Quem me ouve, diga amém. Então, se o verbo estava com Deus, ele é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos no livro do Gênesis, Deus abrindo a boca e dizendo: haja, 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 ali é Jesus aparecendo. Deixa eu tentar explicar para os irmãos aqui. O Espírito Santo é Deus, diga amém. Deus Pai também é Deus, diga amém. E João está dizendo no seu primeiro relato do primeiro capítulo que Cristo também é Deus, e ele é o verbo e estava com Deus desde o início. Ele é a palavra de Deus. Então, quando Deus está abrindo a boca e dizendo haja, o Espírito que está se movendo está criando. Deus está também projetando, trabalhando e criando, glória a Deus. E Jesus também, como Deus, Pai é Deus e o Espírito é Deus, Ele está trazendo a luz, Ele está trazendo as estrelas, Ele está trazendo o firmamento, Ele está trazendo todas as coisas à existência. E a prova disso é o próprio livro do Gênesis, que vai nos dizer quando eles se reúnem. E eles vão fazer agora a obra-prima da criação. Eles olham para o outro, conjecturalmente falando, e vão dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia fala que quando o homem é criado da matéria-prima, o pó da terra, e ele é colocado ali, provavelmente na horizontal, porque quando Deus está criando ele, é um pensamento meu, ele está na horizontal e Deus sopra nas suas narinas. O homem então levanta com fôlego de vida, e esse sopro, irmãos, que Deus sopra nas narinas do homem, são as batidas, é o mover do seu espírito, dando vida ao homem. E é por isso que você está de pé até hoje, eu estou de pé até hoje, porque é o Espírito Santo que se move na vida do homem. Pastor, ainda não consegui entender. Eu disse para você no início que o Espírito trouxe vida, trouxe criação ao que não existia. Ele é especialista em dar forma ao que não tem forma. Então o pecado deformou o homem. Nós passamos a ser algo vazio, sem criatividade, sem habitação, sem algo que gerasse qualquer expectativa de uma melhoria. Mas um dia, quando aceitamos a Jesus, o Espírito novamente entrou em nós. Por isso que você está aí, não é por conta do sobrenome, eu também não, por conta do terno, por conta da conta bancária. Eu vou dizer o que Deus está colocando no meu coração, irmão. Por conta de alguma autossuficiência humana, só estamos de pé, só somos alguma coisa, só podemos levantar a mão. Você só chegou aqui no culto hoje porque o Espírito de Deus se move em você. Não é mérito seu e nem meu. É algo que vem do Espírito de Deus. E antes de eu começar a pregar, eu vou liberar uma pergunta para você aqui. E se ele se move em você, levanta a tua mão assim e dá a melhor glória que você tem, porque ele se move na igreja. Quantos podem dizer amém, irmãos? Eu vou continuar aqui, mas eu preciso da atenção dos irmãos. Seria um pouco didático agora, mas eu preciso que os irmãos se conectem comigo para vocês poderem entender o que Deus colocou dentro do meu coração. Preste atenção. Eu disse que o Espírito se movia, sim ou não? Dentro dos textos sagrados da Bíblia, nós vemos uma cronologia sobre o mover do Espírito Santo. É notório, é real, é claro que o Espírito de Deus ele se move. Preciso da participação dos irmãos. E os irmãos, por favor, se não se escandalizar, repita comigo assim, se você não for se escandalizar. E diga comigo assim, ó, o Espírito ele se move. É pouco barulho para muita gente, irmãos. Diga assim, o Espírito, ele se move.
Então nós vemos na Bíblia Sagrada que ele se move. A primeira clara sobre isso, primeira explicação sobre isso está em Gênesis capítulo 1. Ele se movia sobre a face das águas. E dentro dos textos sagrados, irmãos, nós vemos o Espírito por algumas vezes se mover. E todas as vezes que ele se move, algo é um projeto do intelecto de Deus, preste atenção, para que no mover do Espírito Santo, algo seja realizado dentro do plano de Deus. Todas as vezes que ele se move, é para concretizar, principalmente, a glória da Trindade, a glória de Deus Pai, a glória de Deus Filho e a glória do próprio Espírito. Diz a Bíblia que o primeiro movimento que o Espírito se move, depois do movimento da criação, é o movimento de vida. Diga comigo, ele se move para dar vida. Vamos ler Salmos 104 e verso de número 30. Por favor, quem puder pôr para mim ali. Senão a gente lê aqui na Bíblia mesmo. Os irmãos podem pôr Salmo 100, está ali, pronto, maravilha. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Eu estou em uma série, pastor Renê, de estudos bíblicos escatológicos no Parque Figueira Grande, sobre o milênio e sobre as coisas que estão para vir no fim. Principalmente sobre o milênio. Nós estamos lá umas 2 terças-feiras falando sobre o milênio. Esses salmos, ele se cumpre piamente, claramente no milênio. Porque diz a Bíblia, por intermédio do profeta Ezequiel, que no milênio, quando a terra estiver devastada, quando a terra estiver sem forma, entre aspas, novamente, não como Gênesis, mas pelos cálices da ira de Deus, que serão derramados. Diz a Bíblia em Apocalipse que 1/3 da vegetação será dizimada da terra. Diz a Bíblia também em Apocalipse que os rios não darão mais a matança ou o saciamento de sede para a humanidade, ou seja, as águas estarão quase todas poluídas, quase todas perdidas. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse que o sol também se aproximará da terra, e alguns perderão a sua carne, como se perde no fogo por conta do aproximamento ou a aproximação do sol na terra. Mas o mesmo texto diz que o Espírito, ele dará vida a todas as coisas. O profeta Ezequiel diz que o Espírito, ele passará nas árvores, e ele dará frutos, ele passará nos rios, e renovará os rios. E o salmista está dizendo, envias o teu Espírito, e são criados. Ele tem poder de criar porque ele é Deus. E assim se renovas a face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo o ambiente, irmãos, preste atenção, da terra, que está devastado, está sem forma, está morto. Haja vista os complexos de comunidade. Haja vista as grandes encruzilhadas aonde há shows. E os shows, permita-me aqui expressar o título dos shows, baladas funks, baladas, enfim, de carnavalescas. São lugares que nós vemos a morte dos jovens, vemos as mortes das famílias. A gente assiste claramente a morte de adolescentes. Por quê? Porque não há um mover na totalidade de Deus nesses ambientes. Esses ambientes estão em morte porque há uma ausência de Deus. Recentemente, eu fazia um evangelismo e eu fui até um lugar e um daqueles rapazes que seguravam uma arma na mão, ele disse para mim, em um lugar chamado Boca de Fumo, ele falou para mim, olha pastor, esse lugar cheira a morte. E cheira mesmo, irmãos, porque lá tem espaço para tudo, mas não tem o espaço para o Espírito. Mas quando o Espírito se move, olha para cá que eu vou dizer algo para vocês. E é claro, é real. É um dado alarmante, preocupante, mas eu tenho que dizer. Tem igrejas que estão com esse cheiro de morte. Tem famílias que estão com esse cheiro de morte. Permita-me dizer a autoridade da palavra. Tem ministérios que estão com esse cheiro de morte. Tem homens que estão com esse cheiro de morte. Tem dons que estão com esse cheiro de mortes.
enterrados, enclausurados, trancafiados, mas hoje eu venho na autoridade da palavra liberar algo aqui na sede do nosso setor 6, e a palavra que eu vou liberar é: o Espírito, alguém pegou lá atrás, o Espírito ainda traz vida, o Espírito, deixa eu ver se tem vida, se tem vida eu vou convidar você a levantar a tua mão e dar a melhor glória que você tem. Se puder me dar mais um pouco de retorno, eu agradeço. Olha para cá. Não estamos loucos. Não estamos nécios. Não nos reunimos no frio, no calor à noite. Ou durante o dia. Não oramos no ciclo de oração. Não viemos colocar a cara no pó porque estamos loucos e nécios. Não viemos ao culto porque estamos desapegados do mundo. Ou somos alguém que somos a escória da sociedade. Pelo contrário. Quando você pegar a sua Bíblia e pôr ela na mão, e quando você carregar ela embaixo do braço, e você vier à casa do Senhor, venha marchando, venha como quiser, mas libera a palavra e diga: eu tenho vida, a minha casa tem vida, a minha família tem vida, os meus filhos têm vida. Eu vou liberar uma palavra, porque eu estou com autoridade para liberar, que hoje o diabo bateu em retirada. Por que, pastor? Porque aonde haveria morte, Deus está trazendo vida. Eu vou deixar você dar glória se você crê que está vindo vida. Tem vida aqui, ó. Eu já prossigo com a mensagem, mas eu vou liberar algo aqui no altar. Tem vida no altar. Eu vou liberar algo para a igreja do setor 6. Tem vida aqui nessa igreja. Eu vou liberar algo para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Receba vida do Espírito. Vocês são dirigentes como eu. Não vemos mais o diabo se manifestar nos cultos. Pastor, mas é culto ao diabo? Não. Não vemos mais os pecados serem confessados na igreja. Não vemos mais alguém vir ao púlpito procurar o anjo da igreja no final do culto. Ou alguém vir chorando durante a mensagem se confessar o pecado. Estamos acostumados a colocar um jeitinho, a colocar uma tampa em cima e ficar sentado como se nada tivesse acontecendo. Isso é cheiro de morte. Mas eu vou liberar uma palavra. O Espírito está trazendo vida. Pastor, você está nervoso? Não, estou com vida. Pecado é falar mal dos outros. Sei que não é o nosso costume, mas vou pedir algo para você. É só essa vez que eu peço. Pega na mão de quem está do seu lado e fala para ele assim, ó: hoje ele está trazendo vida. Fala para ele. Quem está sentindo vida aqui nessa noite? Diga assim: o Espírito, ele se move. Segundo movimento, irmãos, quando ele se move em poder. Ele se move em vida. Diga comigo no 3, 1, 2, 3. Ele se move também em poder. Obreiros, permita-me, por bondade, permissão do pastor. O diabo tem medo de sapato bonito. O diabo tem medo de Corolla. O diabo tem medo de Ferrari. O diabo tem medo, mansão de 5 andares e Alphaville. Ele vem, mata, rouba e destrói a mansão da Alphaville e tudo, irmão.
Mas o diabo bate em retirada, fica do outro lado da rua, nem se atreve a entrar em uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Olha para cá, sabe porque tem famílias que estão aqui me ouvindo nessa noite, se alegrando ainda, apesar das lutas, das dificuldades, de todos os percalços. Nem era para você estar aqui, mas você está. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que tem dado força para a sua casa. Coloca Juízes para mim, por favor, capítulo 6, versículo de número 34. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Enquanto você procura, diga comigo assim: o Espírito se move em poder. Então, o, artigo definido, letra maiúscula, Espírito do Senhor, revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. E os abiezritas, se ajuntaram após ele. Olha para cá, cenário de Gideão. Não tem ninguém com quem ele possa contar, pastor Renê. Ele achava que podia contar, mas não tinha ninguém que ele podia contar. Deus falou: vou mostrar para Gideão que quem ele acha que quem ele está podendo contar é com quem ele não está podendo contar. Mas eu vou mostrar para Gideão e para os homens, porque os homens pensam dessa forma, que eu não preciso de quantidade para operar. Quando eu quero operar, se tiver 2 ou 3 reunidos na minha presença, aí eu estou no meio. Gideão, leva os homens para o ribeiro. Quem toma água? Sim, Gideão, é quem serve. Agora quem vem com a aguinha? Não vou para o ciclo de oração, não. Não vou na sede, não. Não vou obedecer às ordens do pastor, não. Mas deixa isso aí para lá. Eu vou pregar. Doutrina é com o pastor Veiga. Gideão, esses aí não servem. Mas aquele Gideão que mostrar coragem, tendo a forma de beber a água, até na paz do Senhor que ele dá, Gideão. Que tem irmão que ele dá a paz do Senhor, parece que ele está com preguiça, irmão. Você fala, paz do Senhor, ele, paz do Senhor. O crente pode estar na prova, na dificuldade, o vento soprando, irmão. Tudo ao contrário, enclausurado, preso, condenado à morte. Mas se tem um Silas do lado, Paulo vai dizer, vamos cantar o hino. Tem muita gente aqui que no meio da prova Deus vai te dar um hino, e é o hino da vitória. Quem crê nessa palavra para dar glória a Deus? Gideão, Gideão, muita gente, pega poucos. Vamos encurtar aqui, irmãos? Ficaram quantos? 300. Mais 300 com cântaro. 300 com buzinas. 300 verdadeiros. 300 valorosos. Tem gente triste, estou com depressão, me tiraram do grupo do WhatsApp, não me chamaram para comer pizza, estou sozinho, se afastaram de mim. Isso é trabalhar de Deus. Deus está tirando quem não serve, e ainda que seja poucos, olha para cá, alguém pegou ali, ó. Ainda que seja poucos, Deus vai levantar poucos para ajudar você a tocar buzina, para ajudar você a levantar cântaro. Deixa eu perguntar, tem buzina? Tem cântaro? Tem buzina? Tem cântaro? Se tem buzina e tem cântaro, levanta nessa noite. Tem buzina e cântaro. Quem tem buzina, irmão? 1 minuto de glória a Deus. Pode levantar a mão. Uribicala bachora barrais. Pode liberar e tocar a buzina. Hoje o poder do Espírito manda embora o diabo, o capeta. Vai embora pelo poder do Espírito Santo. Aí os inimigos começaram, ó. Irmão, me mostra Gideão dando uma espadada lá. É espadada? Um golpe de espada? Não dá, irmãos. Deus fez tudo por ele. Pode ter 4 crentes lá, companheiro.
Pode ter só você e a dirigente de oração. Pode ser só você e o seu esposo. Mas se Deus tiver um negócio, toca a buzina, pega o cântaro, porque do inimigo quem cuida é Deus. Quantos crê? Liberam glória para Jesus, vai. Quantos crê que o inimigo caiu hoje pelo poder do Espírito? Eu vou deixar você adorar. Tá caindo aqui, ó. Irmão Geniton, tá caindo aí, Geniton. Irmãos, está caindo, o inimigo está caindo hoje. Deixa eu encerrar no tempo. Eu quero que o pastor Renê outro dia me instale de novo. Vamos encerrar. Vou encerrar agora. Diga comigo assim: o Espírito Santo, ele tem poder e ele se moverá para destruir o diabo. Concluo agora, olha para cá. Diz a Bíblia que haverão outros moveres de evangelização, Atos 2. Haverão outros moveres de união, igreja primitiva. Haverão outros moveres de ressurreição. O nosso Senhor Jesus morreu, mas Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou. Era para você ter dado glória a Deus, irmão. Allan Kardec não ressuscitou, mas ao terceiro dia, em corpo glorificado, ele foi ressuscitado pelo Espírito. Na escatologia bíblica tem o último mover do Espírito Santo. Aliás, o penúltimo mover, o último está quando eu falei na introdução, que será no milênio, quando ele vai derramar a graça dele sobre todos no milênio, até sobre a terra. É um assunto para outro dia. Mas diz a Bíblia que após a grande tribulação, ele vai se mover novamente, irmão. O anticristo se levanta com o falso profeta e a besta. Ele é a própria besta, diz a Bíblia, que ele é aquela que subiu do mar. Ele tem aquele governo tipificado na Bíblia Sagrada em Apocalipse. É o governo único do mundo e será o anticristo. Os kardecistas, algumas denominações já estão dizendo que ele é um espírito, mas ele vai ser literal, é um homem que se manifestará o diabo nele. Paulo vai dizer, ele é o iníquo. Vai se opor a tudo que se chama Deus. E vai querer ser adorado lá em Israel, no terceiro templo, pelos judeus. E os judeus não vão adorar ele. Os judeus vão dizer, só adorará somente o Senhor teu Deus. O Senhor é o nosso Messias, mas te adorar não. Adorar, a gente só adora a Deus. E diz a Bíblia que eles serão perseguidos implacavelmente. As nações de Gog e Magog. Alguns dizem que são os antigos, alguns filisteus. Outros descendentes de amorreus. E outros os amalequitas, que estão a leste da Europa, uma nação chamada Rússia, que virão com a China, que virão com as bandeiras vermelhas contra Israel. Israel vai se afugentar no Monte das Oliveiras. Israel ficará coagido no Monte das Oliveiras, porque o anticristo virá com todo esse exército contra Israel. Aquela neutralização de mísseis que há hoje em Jerusalém não será suficiente para neutralizar os mísseis do exército que virá contra Israel naquele dia. Diz o profeta Amós que ele viu a Jerusalém sitiada. Muito mais do que pelo tempo dos assírios, toda sitiada. E diz a Bíblia que um espírito de súplica começará a se mover. E ele vai descer em Israel. E os judeus levantarão a voz e começarão a clamar. Se cumpre o texto novamente de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus se renova e ela vai atravessa os séculos, os milênios. Ela vai lá no final da grande tribulação. E Deus ouve: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para cá, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que o Espírito ele vem agora com poder e glória, porque Jesus vem com poder e glória. Jesus
a noiva e o Espírito. Pastor, base bíblica para isso. Eliezer, Abraão e Isaac, lá no Gênesis. Eles estão coroando a noiva e eles estão coroando o noivo. Isso fala das bodas do cordeiro. Preste atenção. Quando Jesus vem em Mateus capítulo 24, versículo 30, com poder e grande glória, ele vem na trindade também. O Espírito está com ele. Paulo vai trazer essa revelação, porque ele vai dizer que o anticristo vai mirar os canhões e os mísseis para Israel. Mas de repente, Mateus capítulo 24 e 30, confere no texto, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E diz a Bíblia que com um assopro, pastor, o que é isso? Está na Bíblia. Jesus não vai apertar um botão nuclear. Jesus não vai ligar uma HK. Jesus não vai mandar um drone. Ele montado no cavalo branco, os olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a lã, os seus pés como latão reluzente, no manto sobre a sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu fosse você, eu abria a boca para glorificar esse Deus, irmão. Com um assopro, companheiros, com um assopro, pastor Renê, com um assopro. Lembra do Gênesis? O sopro, o mover, o Espírito que dá vida, é o mesmo sopro. Lembra de Ezequiel capítulo 37? O sopro que houve no vale e trouxe vida, é o mesmo sopro. Você que tem medo de macumba, o sopro vai derrubar. Você que tem medo de fofoqueiro, irmão, o sopro vai derrubar. Pastor, eu estou com medo da Coreia do Norte. O homem lá tem 5 bombas nucleares. O sopro de Jesus vai derrubar. Eu convido a igreja, eu estou encerrando, levantar a tua mão e dá a melhor glória que você tem. Pastor René, quando ele sopra, diz a Bíblia que ele vai aniquilar toda a obra do diabo. Quem pode glorificar Jesus nessa noite? Prenderá o anticristo, o falso profeta. Alguém em Israel vai dizer assim: as nações do mundo, porque todo olho vai ver. Quem pegou, irmão? Todo olho vai ver. Há 100 anos atrás era difícil pregar isso, né? Todo olho vai ver. Aí, alguém em Israel, alguém dizendo nas nações do mundo aí, é um ET, é um alienígena, tinha vida mesmo em Marte. Aí alguém em Israel vai dizer: que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? Eu vejo aquele ser glorioso, não mais pendurado numa cruz, com uma coroa de espinhos, mas com uma coroa com 7 diademas, olhos como chamas de fogo, e abrindo a boca e dizendo: foi ferida que eu fui ferido, por causas de amigos meus, por causa de obreiros meus, por causa da igreja minha, por causa de ministérios que eu comprei. Eu furei as minhas mãos, eu furei os meus pés, eu dei a minha vida. Eu convido você a levantar a tua mão e dar melhor glória a esse Deus. 1 minuto de glória, se você reconhece o poder do Espírito. Fique de pé com a permissão do pastor. Oremacharabacanda labai. Uriminalamante lema fubri de haramai. O inimigo, com a permissão do pastor, quero que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Se quiser vir à frente, pode vir. Mas abrace ela e diga para ela assim, ó: hoje ele vai soprar na tua casa. Fala para ela. Obreiros, para cá, olha para cá. Vai haver um sopro do Espírito no seu ministério. Haverá um sopro do Espírito nos vossos ministérios. Quem pode dar a melhor glória para Jesus? Quem crê que ele vai soprar enfermidades aqui hoje? Vem na frente. Pastor. Eu quero chamar a dupla, se eles tiverem um playback para cantar um hino. Vem cá. Jesus vai soprar agora no microfone de vocês. Vem cá. Sabe aqueles crentes que estão com a língua travada? 50 anos sem falar em línguas? Jesus vai soprar na sua boca hoje.
Nek mini furi de raiz. Nite que bifuri bicanda lá mais. Cadê a igreja que tem o Espírito Santo? Essa igreja tem o Espírito Santo. Se dirige aqui à frente, eu vou estar orando. Quem tem enfermidade, causa impossível, vem, mas vem ligeiro. Vou estar orando por você. Cadê? Está vindo alguém. Se tiver alguém para Jesus também vem. Ele ainda sopra em salvação. Vem. Pode vir. Tem 2 obreiros aí que está sendo soprado pelo Espírito. Põe a mão com a permissão do pastor nessas almas, por favor. Desça lá e põe as mãos neles. Ajude-nos a orar por eles. Pastor Edilson, vai lá, pastor Edilson, por favor. Meu companheiro, vai lá com a permissão do pastor. Está vindo mais. Pastor René está lembrando bem, alguém que precisa de unção. Os obreiros estarão orando por você pelo óleo da unção. A unção também é uma tipificação do Espírito Santo. Vem aqui na frente. Pastor, mas o meu médico deu o aval final, mas o Espírito Santo quem dá a última palavra. Vem, está vindo. Está vindo. Está vindo. Pode cantar. Está vindo mais. Eu creio que Jesus é poderoso para curar enfermidades aqui hoje. Quem está com enfermidade, levanta a mão que os obreiros vão identificar e vão estar orando pelos enfermos. Quem é causa impossível vai orando. Quem é outro problema, creia que o Espírito Santo vai soprar lá. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição. Jesus vai começar a renovar crentes aqui nessa noite. O Espírito Santo ainda renova. Renova aí agora, Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso para renovar. A tua palavra foi pregada. O teu Espírito sopra na igreja. Eu quero ser levado pela direção. Essa depressão que insiste em te enclausurar, em te acompanhar, Jesus vai soprar ela hoje. Jesus vai tirar ela hoje. Com suprema exatidão, o que quer de mim? Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. A tua palavra eu não foi vim pregada. Aqui pedir mais um milagre. A minha oração é para que haja restauração. Apenas de passagem. É para que portas sejam abertas. Eu vim aqui. É para que haja um reavivamento espiritual. É para que haja cura na autoridade do nome de Jesus. Mais um milagre. O Senhor é o dono da igreja. Eu não vim aqui. O Senhor ainda opera na igreja. E nós pedimos isso nessa noite na autoridade do teu nome, Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade de pregar a tua palavra. Abençoa o nosso pastor onde ele estiver agora. Sua esposa, a irmã Edna, a irmã Régia que está enferma. Sopra lá, Jesus. Nós repreendemos aquela enfermidade. Eu te agradeço pela vida do pastor René, de todos os meus companheiros. Em nome de Jesus. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Podem voltar para os seus lugares, meus irmãos. Voltem com a bênção do Senhor sobre a vida dos amados irmãos. Aleluia. Os irmãos podem continuar glorificando, irmãos. O Senhor está conosco. Amém? Aleluia. Culto
bom, irmãos. Culto festivo é assim, não é? Aleluia. Bênção. Deus abençoe, pastor Jairo. Não é?